O Palio prata entrou devagar no pátio da concessionária. Fazendo um barulho curto na suspensão quando passou pela rampa, Marina ouviu. Sabia fazia meses que precisava trocar uma peça, mas ainda não tinha criado coragem de deixar aquele carro numa oficina por mais de um dia. Lorena também ouviu. Ela estava perto da entrada principal, com uma bolsa cara pendurada no braço e a chave de um utilitário novo girando entre os dedos. Olhou primeiro para o carro, depois para a mulher que saiu dele. E riu. Não acredito que você veio nisso. Marina fechou a porta com cuidado. Antes de responder, passou a mão pelo teto do carro, quase sem perceber que fazia aquilo. Vim. Ele ainda anda. Lorena soltou outra risadinha. Anda é uma palavra generosa. Eu achei que o Gustavo já tivesse dado um jeito nisso. Poxa, a esposa de um homem que administra uma concessionária desse tamanho, chegando num carro desses, pega meio mal. Dois vendedores que estavam perto da recepção diminuíram a conversa. Um deles desviou os olhos. Gustavo vinha atravessando o salão naquele instante. Marina percebeu quando ele reduziu o passo. Era só aquilo que ela queria ver. Se ele ia corrigir Lorena, se ia dizer alguma coisa. Qualquer coisa. Gustavo chegou perto das duas. Olhou para o Palio e ajeitou o punho da camisa. A Marina gosta desse carro. Lorena abriu um sorriso. Gosta ou não consegue desapegar do passado. Marina virou o rosto para ela. Qual dos dois te incomoda mais? A pergunta saiu baixa. Sem pressa. Lorena ficou um segundo sem resposta. Gustavo entrou no meio. Vamos evitar confusão aqui dentro. Tá, tenho cliente esperando. Marina continuou olhando para ele. Não era a resposta que ela esperava. Também não era surpresa. Nas últimas semanas, Gustavo tinha virado especialista em transformar qualquer coisa que Lorena fazia num detalhe pequeno demais para merecer discussão. Mensagem de madrugada era trabalho. Jantar que passava das 11 era reunião. Perfume feminino no banco do carro era cliente que ele tinha levado até um evento. E agora, aquilo, só mais uma brincadeira. Lorena se aproximou do Palio e olhou pela janela. Nossa, tem até toca-fita. Não tem. Pena. Ia combinar. Marina apertou a chave na palma da mão. Um dos funcionários mais antigos da oficina apareceu na porta lateral. Quando reconheceu o carro, tirou o boné e fez um aceno discreto para Marina. Lorena nem notou. Gustavo notou. O maxilar dele endureceu por um instante. Marina viu e guardou aquilo. O gerente da loja se aproximou logo depois, mais rápido do que a situação exigia. Dona Marina. Boa tarde. Não sabia que a senhora vinha hoje. Lorena olhou para ele. Depois para Marina. Dona Marina. O gerente pareceu perceber tarde demais o peso da própria formalidade. Costume. Marina entregou a chave do carro a ele. Não precisa mexer em nada. Eu só vou ficar meia hora. Claro. Ela deu 2 passos em direção à entrada. Mas parou. E o elevador da oficina do fundo resolveram aquele problema. O gerente abriu a boca. Gustavo respondeu antes. Já está sendo cuidado. Marina olhou para ele. Eu perguntei para ele. O silêncio durou pouco, mas foi suficiente para fazer um vendedor abaixar a cabeça como quem tinha acabado de ouvir uma conversa que não deveria. O gerente pigarreou. Ainda não. A peça chega semana que vem. Então não coloca ninguém trabalhando embaixo daquele equipamento até chegar. Pode deixar. Lorena cruzou os braços. Você entende de oficina também. Marina sorriu sem mostrar os dentes. Eu entendo de coisa quebrada. Dessa vez Gustavo não sustentou o olhar dela. Marina entrou. E ali, entre carros novos, vidro polido e gente acostumada a medir valor pelo que brilhava mais. Ela entendeu que não tinha ido até aquela concessionária por causa do carro. Tinha ido porque queria confirmar uma suspeita. E Gustavo acabara de dar a primeira resposta. Se você já viu alguém ser diminuído só porque escolheu não mostrar tudo que tem, presta atenção no que Marina vai fazer daqui para frente. E me conta nos comentários de onde você está assistindo agora e que horas são aí. A gente lê todos. Se você chegou agora, aperta em inscrever, porque essa história ainda está só começando.
Marina não foi para o escritório de Gustavo. Passou direto. Aquilo chamou a atenção dele. Marina. Ela continuou andando. Marina. Meu escritório é para o outro lado. Yosai parou diante de uma porta de vidro sem identificação, ao lado do corredor que levava à administração. Gustavo veio atrás. O que você quer aí ver umas coisas? Que coisas? Ela girou a maçaneta. Trancada. O gerente, ainda alguns metros atrás, fez menção de procurar a chave. Gustavo levantou a mão. Não precisa. Marina olhou para ele. Por quê? Porque tá cheio de documento interno ali. Usai. Documento de operação. Marina, eu também sei. Ele se aproximou. Baixando a voz, você veio aqui para quê? Foi a primeira pergunta sincera daquela tarde. Marina deixou a mão na maçaneta. Eu ia te perguntar a mesma coisa. Gustavo franziu a testa. Como assim? Você dormiu em casa 3 noites essa semana. Nas outras 4? Disse que ficou aqui até tarde. E fiquei. Ótimo. Ela apontou com o queixo para a porta. Então abre. O rosto dele mudou pouco. Mas mudou. Marina conhecia aquele homem havia 11 anos. Sabia quando ele mentia. O problema era que durante muito tempo ela tinha preferido acreditar que reconhecer uma mentira e enfrentar uma mentira eram a mesma coisa. Não eram. Gustavo tirou a chave do bolso. Se você tá querendo fazer cena. Eu cheguei num palio de quase 20 anos e deixei uma mulher rir da minha cara no estacionamento. Se eu quisesse fazer cena, tinha escolhido um começo melhor. A chave parou entre os dedos dele. A Lorena é inconveniente. Eu vou conversar com ela. Você conversa bastante com ela. Gustavo levantou os olhos. Marina já tinha virado o rosto. Abre. E ele abriu. A sala não tinha nada de extraordinário. 2 mesas. Armários metálicos. Caixas de arquivo e um computador usado pelo setor financeiro quando precisava consultar contratos antigos. Marina entrou. Gustavo ficou na porta. O que você está procurando? Ainda não sei. Isso não faz sentido. Faz para mim. Ela ligou o computador. Pediu a senha ao gerente. Gustavo respondeu de novo antes dele. Você não pode chegar sem avisar e sair acessando tudo. Marina virou lentamente a cadeira. Não posso. Dessa vez o gerente olhou para o chão. Gustavo percebeu. Não foi isso que eu quis dizer. Então diz o que quis. Ele esfregou a testa. Tem negociação em andamento. Informação de cliente. Dados que não podem circular. Eu não sou circulação. Marina. Ela ergueu uma mão. Depois, o gerente entregou a senha num papel. Gustavo saiu. Não bateu a porta. Isso teria chamado atenção demais. Marina esperou até ouvir os passos dele se afastarem. Ele pediu para restringir meu acesso. O gerente ficou pálido. Dona Marina. Eu não perguntei se você concordou. Perguntei se ele pediu. O homem demorou. Pediu para centralizar algumas informações com ele. Quando faz uns 3 meses. Que informações? Expansão. Contratos de publicidade. Compras acima de um certo valor. Essas coisas. Marina apoiou os cotovelos na mesa. 3 meses. Foi mais ou menos quando Gustavo começou a chegar tarde. Mais ou menos quando Lorena apareceu com frequência nos eventos da empresa. Mais ou menos quando ele parou de deixar o celular virado para cima durante o jantar. A Lorena tem contrato com a empresa? Tem. Desde quando a agência dela assumiu uma parte das campanhas no começo do semestre. Marina não sabia. E aquilo doeu mais do que deveria. Não porque uma agência nova tivesse sido contratada. Gustavo tinha autonomia operacional para isso. Mas porque ele sabia exatamente quem Lorena era. Sabia que Marina já tinha perguntado. E tinha dito que ela aparecia na concessionária porque era amiga de alguns clientes. Me mostra o contrato. O gerente hesitou. Marina olhou para ele. Você trabalha aqui há quanto tempo? 17 anos. Então você sabe que eu nunca pedi para ninguém escolher lado dentro de casamento. Zai. E não vou começar hoje. Só abre o contrato. Ele obedeceu. O valor não era absurdo. Também não era pequeno. O problema estava numa cláusula de renovação automática, vinculada a resultados vagos demais. Marina leu 2 vezes.
Depois encontrou o aditivo. Isso aqui foi aprovado por quem? Pelo Dr. Gustavo. Sozinho, a autorização interna permitia. Permitira. Marina fechou os olhos por um segundo. Tinha sido ela quem insistira naquela autonomia. Anos antes, quando Gustavo assumira a administração do grupo, ele ainda consultava a Marina para qualquer decisão maior. Ela achava aquilo cansativo. Dizia que confiava nele. Mais tarde, quando o pai dela morreu e Marina perdeu a vontade de entrar naquele prédio, foi além. Deu a Gustavo espaço para representar a empresa, para negociar, para aparecer, para ser fotografado na inauguração de novas lojas. Marina ficava em casa ou cuidava das empresas da família que não carregavam o nome da concessionária. Gustavo ganhou palco. Ela escolheu os bastidores. Na época, aquilo pareceu amor. Agora parecia outra coisa. O gerente deixou uma pasta ao lado dela. Tem mais uma coisa. O quê? Talvez não seja nada. Hoje eu já ouvi essa frase demais. Ele puxou uma cadeira. A equipe recebeu orientação para preparar uma apresentação institucional nova. Para quê? Uma reunião com investidores. Marina franziu a testa. Que investidores? Eu não sei. O material veio da diretoria. Onde tá? Ele abriu uma pasta digital. Na primeira página estava o logotipo do grupo. Na segunda, fotos das unidades. Na terceira, Gustavo aparecia em pé diante da loja principal, com os braços cruzados. Abaixo da fotografia havia uma frase. Gustavo Duarte, presidente do grupo Duarte Automóveis. Marina não se mexeu. Leu de novo. Presidente. Não administrador. Presidente. Continuou. Na página seguinte havia uma linha sobre a história da empresa. Fundada a partir da visão empreendedora de uma família tradicional de São Paulo, atualmente conduzida por Gustavo Duarte. Nenhuma menção ao pai de Marina. Nenhuma a ela. Nenhuma à holding que controlava a maior parte das participações. Era como se a história tivesse começado depois do casamento. Quem aprovou isso? Ainda está em revisão. Quem escreveu? O gerente engoliu seco. A agência da Lorena. Marina fechou o arquivo. Manda uma cópia para o meu e-mail. Tá. Ela se levantou. O gerente fez o mesmo. Dona Marina, eu não quero me meter. Então não se mete. A resposta foi firme, mas não agressiva. Ela pegou a bolsa. Antes de sair. Parou. E não avisa ninguém do que eu vi. Certo. Ninguém. Sim. Senhora. Marina abriu a porta. Gustavo estava do outro lado do corredor falando ao telefone. Quando a viu, encerrou a chamada rápido demais. Achou o que queria. Achei mais do que eu queria. Ele tentou sorrir. Isso quer dizer o quê? Que a apresentação institucional tá bonita. O sorriso dele morreu. Marina passou por ele. Depois a gente conversa. Lorena ainda estava no salão. Agora sentada dentro de um carro branco, tirando fotos do painel com o celular. Quando viu Marina, saiu. E a avó ia. E o carrinho Marina olhou para o estacionamento. Continua lá. Você devia aproveitar. O Gustavo consegue uma condição boa para você. Marina quase riu. Imaginou. Lorena se aproximou. Eu tô falando sério. Tem carro aqui que combina mais com a posição dele. A posição dele? Marina inclinou a cabeça. E qual é a posição dele, Lorena? Fez uma expressão divertida. Você é a esposa dele. Devia saber. Quero ouvir de você. Gustavo surgiu alguns passos atrás. Lorena não viu. Ele é o homem que manda aqui. Marina olhou direto para Gustavo. Ele parou. Lorena continuou. Desculpa falar, mas imagem importa. Quando alguém cresce, quem está do lado precisa crescer junto. Senão fica parecendo que veio de outro mundo. Marina deixou o silêncio se estender. Gustavo finalmente falou. Lorena. Chega. Ela virou. Que foi? Eu falei que chega. Nossa. Eu só estava tentando ajudar. Marina passou entre os dois. Não precisa brigar com ela por mim. Gustavo foi atrás. Marina. Ela não parou. Chegou ao pálio. Abriu a porta e colocou a bolsa no banco. Gustavo segurou a parte de cima da porta antes que ela entrasse. A gente precisa conversar.
Precisa. Em casa. Em casa, para de responder desse jeito. Marina encarou a mão dele na porta. Gustavo soltou. Você tá procurando motivo para brigar? Não. Ela sentou no banco. Eu tô procurando motivo para não brigar. Ele ficou quieto. Marina colocou a chave na ignição. E tá ficando difícil. O motor pegou na segunda tentativa. Lorena observava da entrada. Gustavo ainda estava parado quando Marina saiu. Só então Lorena se aproximou dele. Que drama. Gustavo Vera o Orostó. Você não devia ter falado daquele jeito. Agora você vai defender o carro. Não é o carro. Lorena deu um passo para perto. Então é o quê? Ele olhou para o portão por onde Marina tinha acabado de desaparecer. Você não conhece a Marina. Conheço o suficiente. Não. Não conhece. Lorena cruzou os braços. Por um instante, alguma coisa naquela resposta a irritou mais do que a bronca. Ela tinha passado meses ouvindo Gustavo reclamar do casamento, da distância entre eles, da teimosia de Marina, da forma como a esposa não gostava de eventos, de como não se interessava pela rotina da concessionária, de como parecia viver presa ao passado. Lorena tinha preenchido o resto sozinha. Na cabeça dela, Marina era uma mulher dependente de um marido que tinha crescido rápido demais. Uma peça antiga numa vida nova. E Lorena odiava peças antigas. Porque peças antigas lembravam que alguém tinha chegado primeiro. Se ela é tão especial, por que você tá comigo? Gustavo endureceu. Não fala disso aqui. Lorena deu uma risada curta. Claro. Aqui pode todo mundo achar que você é o homem perfeito. Abaixa a voz. Ela chegou mais perto. Você me disse que as coisas entre vocês acabaram faz tempo, e acabaram. Então separa. Gustavo olhou em volta. Não é simples. Lorena sorriu. Para homem que manda num grupo desse tamanho, você usa muito essa frase. Ele não respondeu. Ela apertou a chave do carro novo entre os dedos. Só não me pede para ter pena dela. Gustavo falou quase sem voz. Eu não tô pedindo pena. Então tá pedindo o que ele demorou. Cuidado. Lorena viu medo no rosto dele. Não medo de perder Marina como esposa. Foi isso que ela entendeu. Mas havia algo diferente ali. Algo que Gustavo nunca explicava quando o assunto chegava perto demais da estrutura da empresa. Lorena guardou a dúvida por alguns segundos. Depois escolheu a resposta que mais agradava ao próprio orgulho. Achou que ele só tinha medo do divórcio custar caro. E foi embora sorrindo. Naquela noite, Marina colocou 2 travessas pequenas sobre a mesa da cozinha e desligou o forno. Gustavo chegou às 10h20. Ela ouviu a porta, mas não saiu da cozinha. Ele apareceu sem gravata, com o celular numa mão. Você não jantou. Esperei. Não precisava. Eu usai. Gustavo puxou uma cadeira. Marina colocou comida no prato dele. Aquilo pareceu deixá-lo mais desconfortável do que se ela tivesse gritado. Vai falar alguma coisa. Você quer falar? Você passou a tarde fuçando o documento da empresa. Nossa empresa. Gustavo levantou os olhos. Marina continuou servindo o arroz. Ou sua empresa. Lá vem você. Eu só fiz uma pergunta. Marina, eu trabalho 12 horas por dia naquele lugar. E usai. Eu resolvo o problema de fornecedor. Cliente. Banco. Funcionário. Tudo. E usai. Então não aparece uma vez a cada 6 meses e age como se eu tivesse que pedir licença para respirar. Marina largou a colher. Foi isso que você entendeu. Eu entendi que você está desconfiando de mim. Ela puxou a cadeira da frente. A agência da Lorena trabalha para a empresa. Gustavo ficou imóvel. Trabalha? Você nunca me contou. Eu não tenho que te contar cada fornecedor. Ela não é só fornecedora. Ele desviou os olhos para o prato. Marina viu. Não precisou perguntar. Mas perguntou. Há quanto tempo, Marina? Há quanto tempo Gustavo encostou as costas na cadeira? Não faz isso. Isso o quê? Esse interrogatório. Tá bom. Ela se levantou. Então não responde. Gustavo agarrou o pulso dela. Não com força. Foi impulso. Marina olhou para a mão dele. Ele soltou na mesma hora. Senta. Ela permaneceu em pé. Se você quiser conversar,
Conversa. Gustavo passou a mão no rosto. Não aconteceu do jeito que você tá pensando. Que bom. Porque eu ainda não disse o que tô pensando. Ele soltou o ar pelo nariz. Eu e a Lorena ficamos próximos. Marina não mexeu um músculo. Próximos. Oi, Ari. Isso responde pouco. Teve uma coisa. Ela esperou. Gustavo continuou olhando para a mesa. Começou faz alguns meses. A geladeira ligou atrás deles. Foi o único som na cozinha. Marina pegou a jarra de água, encheu o próprio copo e bebeu. Gustavo acompanhou o movimento como se esperasse que ela quebrasse alguma coisa. Ela devolveu o copo à mesa. Você dormiu com ela. Dorme. A palavra ficou ali. Marina puxou a cadeira e sentou. Não porque as pernas tivessem falhado, porque não queria dar a ele nenhum gesto que pudesse virar desculpa. Quantas vezes? Isso importa para você? Talvez não. Gustavo passou os dedos pela borda do prato. Eu não contei. Entendi. Marina. Onde? Pra que isso? Ela levantou os olhos. Na minha casa não, no meu carro não. Na concessionária, Gustavo demorou um segundo a mais. Marina viu. Gustavo. Uma vez, ela empurrou a cadeira para trás. Dessa vez levantou. Ele tentou tocar nela. Marina recuou. Não. Me escutar. Não encosta em mim agora. Eu sei que fiz merda. Sabe, a voz dela continuava baixa. Porque hoje, no estacionamento, você teve uma oportunidade bem pequena de mostrar que sabia. Uma oportunidade ridícula. Era só dizer para sua amante não humilhar sua esposa. Eu mandei ela parar. Depois, eu não vi no começo. Viu? Gustavo fechou a boca. Marina apontou para ele. Eu vi você chegando. Você diminuiu o passo. Ficou esperando. Ele se levantou. Eu fiquei sem saber como agir. Essa é a frase mais covarde que eu ouvi hoje. Não fala assim. Como você quer que eu fale? Eu tô tentando admitir. Marina soltou uma risada sem humor. Você tá admitindo o que eu já descobri. Gustavo ficou em silêncio. Ela caminhou até a pia. Na parede lateral havia uma fotografia antiga, pequena, quase escondida entre duas prateleiras. Marina aos 20 e poucos anos. O pai ao lado e o mesmo Palio prata estacionado atrás. Gustavo acompanhou o olhar dela. Você devia vender aquele carro. Marina virou. Oque, você se prende demais às coisas. Ela ficou alguns segundos olhando para ele. É isso que você aprendeu hoje. Não tô falando da Lorena. Eu, Zay. Você tá falando de mim. Você se fecha. Marina. Faz anos. Então você dormiu com outra mulher porque eu tenho um carro velho. Para de distorcer. Eu tô tentando acompanhar. Ele bateu a mão na mesa. Não forte. Mas a louça tremeu. Eu fiquei sozinho nesse casamento também. Marina não respondeu. Gustavo se aproximou. Quando seu pai morreu, você sumiu. Não fisicamente. Você estava aqui. Mas parecia que tudo te lembrava a ele e você não queria tocar em nada. A empresa, os eventos, os planos que a gente tinha. Eu assumi tudo. Eu pediu. E depois nunca voltou. Marina cruzou os braços. Continua. Eu fui crescendo lá dentro, tomando decisão, apagando incêndio. E você parecia não ligar. Eu confiava em você. Às vezes, confiança parece abandono. A frase acertou um lugar que Marina não queria admitir. Ela baixou os olhos por um instante. Ali estava o defeito dela. Não a traição dele. A parte que era dela. Marina tinha usado o luto como esconderijo por tempo demais. Entregara decisões que deveria ter acompanhado. E, sempre que alguma coisa incomodava, preferia adiar a conversa, porque tinha medo de descobrir que o casamento não era tão sólido quanto lembrava. Só que uma falha dela não transformava a escolha de Gustavo em acidente. Ela voltou a olhar para ele. Eu devia ter voltado para a empresa antes. Gustavo pareceu surpreso. Devia ter perguntado mais. Sim. Devia ter percebido que você estava carregando coisa demais. Ele assentiu. Era isso que eu tentava te dizer. Não. Marina encostou 2 dedos na mesa. Não usa o que eu acabei de admitir para limpar o que você fez. Gustavo parou. Eu falhei com você dentro do casamento.
Você podia ter gritado comigo. Podia ter ido embora. Podia ter pedido separação. Podia ter me dito que não aguentava mais. Ela apontou para o celular dele. Você escolheu outra coisa. Gustavo se sentou de novo. Eu não quero perder você. Marina sentiu vontade de responder na mesma hora. Não respondeu. Pegou o prato dele, ainda cheio, e colocou na pia. Eu vou dormir no quarto de hóspedes. Marina, hoje não. A gente precisa resolver. Ela olhou por cima do ombro. Você teve meses para resolver antes de eu saber. Subiu. Gustavo ficou sozinho na cozinha. Só quando ouviu a porta do quarto de hóspedes fechar é que pegou o celular. Havia 3 mensagens de Lorena. A última dizia que ele precisava parar de tratá-la como segredo. Gustavo apagou a notificação. Depois, abriu o e-mail. No topo da caixa de entrada estava a apresentação institucional que Marina tinha visto. Ele ficou olhando para o próprio rosto na capa, presidente do grupo Duarte Automóveis. Uma frase que ele não tinha escrito, mas também não tinha mandado corrigir. Fechou o computador. Aquilo era o tipo de erro que parecia pequeno enquanto ninguém fazia pergunta. Na manhã seguinte, Marina saiu antes das 7. Não levou o Palio. Chamou um carro por aplicativo e deixou o veículo na garagem. Foi a primeira vez em anos que passou pelo portão sem olhar para ele. Às 8h10, estava numa sala discreta de um escritório no Itaim. Otávio, advogado que trabalhava havia anos com a família dela. Colocou café na mesa. Marina empurrou a xícara para o lado. Eu preciso saber exatamente o que o Gustavo pode fazer sem minha assinatura. Otávio não perguntou por quê. Abriu uma pasta. Operação normal. Muita coisa. Alienação de participação. Mudança de controle ou entrada de sócio relevante. Não. Dívida. Dentro de certos limites. Sim. Garantia. Otávio levantou os olhos. Depende da operação. Marina apoiou as mãos no colo. Ele marcou alguma reunião de conselho que eu não saiba. O advogado girou a tela do notebook. Tem uma convocação para quinta-feira. Assunto: expansão. Só isso. No documento formal. Sim. Marina ficou olhando para a tela. Quem pediu Gustavo? E por que eu não recebi? Otávio franziu a testa. Recebeu. Não recebi. Ele abriu o sistema. O endereço cadastrado era um e-mail antigo de Marina. Um que ela quase não usava desde a morte do pai. Quem alterou meu e-mail principal? Otávio puxou o histórico. O rosto dele mudou. Não foi alterado. Como assim? Esse sempre ficou no cadastro societário. Marina fechou os olhos. Outro descuido dela. Ninguém tinha escondido a convocação. Ela simplesmente tinha parado de olhar. Gustavo sabia disso. E tinha se acostumado. Me mostra o material da reunião. Ainda não foi anexado. Então o que você tem? Otávio abriu outro arquivo. Uma minuta que chegou para análise preliminar. Marina começou a ler. Era um projeto de expansão com uma nova bandeira de veículos premium. Havia previsão de usar um imóvel da holding familiar como parte da operação. Ela passou os olhos pelas páginas. Ele não pode comprometer esse imóvel. Sem sua aprovação. Não. Então por que isso está aqui? Talvez ele pretendesse te apresentar na reunião. Marina continuou lendo. Na última página, havia uma lista de parceiros estratégicos. Entre eles, a agência de Lorena. Ela também está nisso. Otávio inclinou a cabeça. Você conhece. Conheço agora. O advogado percebeu que havia mais coisa. Mas não perguntou. Marina fechou o arquivo. Eu quero todos os documentos dos últimos 6 meses relacionados à agência. Posso levantar. E os acessos administrativos concedidos ao Gustavo. Marina. Ela esperou. Otávio escolheu as palavras. Se isso for uma disputa conjugal, separar as duas coisas vai ser importante. Não é uma disputa conjugal. Ainda. Marina não gostou da palavra. Mas ele tinha razão. Eu não quero tirar o Gustavo da administração porque ele me traiu. Certo. Quero descobrir se ele confundiu a liberdade que eu dei com uma coisa que nunca foi dele. Otávio assentiu. Aí, eu consigo te ajudar. Quando Marina saiu, tinha quase 20 mensagens no celular. 5 de Gustavo.
2 da mãe dele. Sem saber de nada. Perguntando sobre um almoço de domingo. As outras eram de números e grupos que ela ignorou. Até ver uma mensagem do gerente da concessionária. Dona Marina. Desculpa incomodar. Achei que a senhora precisava ver isso antes da reunião. Abaixo havia uma fotografia. Era uma página impressa. No topo. Estava escrito Projeto Nova Vértice. Mais abaixo, um organograma. Gustavo aparecia como presidente executivo. Ao lado dele, uma caixa ainda sem nome. Só havia a função Diretoria de Marca e Experiência. Marina ampliou a imagem. Na parte inferior, uma observação digitada, indicação em negociação com L. Vasconcelos. Lorena Vasconcelos. Marina guardou o celular. O dia ainda nem tinha chegado à metade. E já estava claro que a amante de Gustavo não queria apenas ocupar o lugar dela à mesa. Queria uma cadeira dentro da empresa também. Naquela tarde, Lorena estava sentada num café perto da Faria Lima, mexendo o gelo de um copo que já tinha perdido o gosto. Gustavo chegara atrasado. Você sumiu ontem. Eu estava em casa. Com ela. Lorena. Que foi? É mentira. Ele puxou a cadeira. A Marina sabe. A mão de Lorena parou. Sabe o que Gustavo olhou para ela? Da gente. Lorena levou alguns segundos. Depois encostou as costas na cadeira e a resposta incomodou Gustavo. E que meu casamento pode acabar. Você fala como se isso fosse uma tragédia. É minha vida. Eu também faço parte da sua vida. Gustavo fechou os olhos por um instante. Não começa. Lorena empurrou o copo. Você prometeu que ia resolver. Eu não prometi. Disse que estava acabado. Estar acabado não significa que eu consigo apagar 11 anos em uma noite. Lorena se inclinou. Engraçado. Para dormir comigo você não precisou de 11 anos. Gustavo olhou em volta. Fala baixo. Você vive mandando eu falar baixo. Porque você escolhe os lugares errados. E você escolhe todas as desculpas certas. Ele se levantou. Lorena segurou o braço dele. Senta. Gustavo olhou para a mão dela. Ela soltou. O projeto de expansão continua. Ele voltou a sentar. Continuar. Minha contratação também. Isso não é hora. É exatamente a hora. Gustavo apertou os lábios. O conselho precisa aprovar algumas coisas. Você disse que isso era formalidade. Ele demorou. Lorena percebeu. Não é. Tem detalhes. Que detalhes? Patrimônio da holding. Estrutura societária. Ela deu uma risada curta. Você sempre fala essas coisas quando não quer explicar. Porque você não precisa saber de tudo. Lorena ficou séria. Eu preciso saber se estou montando um plano de carreira em cima de uma empresa onde você manda ou de uma empresa onde você finge que manda. Gustavo encarou Lorena. Foi só um segundo. Mas foi suficiente. Ela viu. O medo voltou. O mesmo do estacionamento. Gustavo. O que a concessionária é sua? Ele puxou o celular da mesa. Que pergunta idiota. Então responde. Eu administro o grupo. Não foi isso que eu perguntei. Gustavo levantou. Tenho reunião. Lorena ficou sentada. Dessa vez não tentou impedir. Observou ele atravessar o café e sair pela porta. Só depois pegou o celular. Abriu a apresentação institucional. A mesma em que Gustavo aparecia como presidente, passou pelas páginas devagar. Não havia uma única fotografia de Marina. Nem o nome dela. Lorena sorriu. Pra ela. Aquilo bastou. A dúvida que tinha aparecido morreu do jeito mais conveniente possível. Se Marina fosse importante, pensou, estaria ali. Na quarta-feira, Marina voltou à concessionária. Dessa vez foi no pálio. Fez questão. O gerente estava esperando perto da oficina. Seu carro está com uma luz acesa no painel. Marina olhou. Yuzai. Posso pedir para o pessoal ver. Ela passou a chave para ele. Só se não trocarem nada sem me mostrar primeiro. Igual seu pai fazia. Marina parou. O gerente percebeu o que tinha dito. Desculpa. Não. Tudo bem. Ela olhou para o carro. Ele brigava por cada peça. O homem sorriu. Brigava pelo preço. Depois pagava almoço para a oficina inteira. Marina soltou uma risada pequena. A primeira em 2 dias.
Isso era muito ele. O gerente passou a mão no capô. Esse carro ainda está inteiro porque ele não deixava ninguém tratar mal. Marina ficou olhando. Ali estava a razão que Lorena nunca entenderia. O Palio não era falta de dinheiro. Era a última coisa simples que o pai de Marina tinha comprado antes de a primeira concessionária dar lucro de verdade. Anos depois, quando a empresa cresceu, ele quis trocar. Marina não deixou. No dia em que tirou a carteira, foi naquele carro que ele ensinou a filha a dirigir. No dia do casamento, foi naquele carro que o pai chegou cedo demais à igreja porque tinha medo de atrasar. E, meses antes de morrer, ainda reclamou do barulho na suspensão. Marina podia comprar 50 carros novos. Não queria 50. Queria aquele. Dona Marina. Ela voltou ao presente. Oi. O gerente segurava uma pequena pasta preta. Achei isso no arquivo da oficina. O que é registro antigo de patrimônio? Marina abriu. Na primeira página, havia uma fotografia da primeira loja do grupo. Na segunda, uma relação de veículos de demonstração e serviço. O Palio aparecia com uma observação manuscrita. Veículo particular do fundador, não alienar sem autorização de Marina. Ela passou o dedo pela letra do pai. Por que isso estava aqui? Quando digitalizaram os arquivos. Muita coisa antiga ficou sem classificação. Marina fechou a pasta. Posso levar? É sua. Ela quase corrigiu. O documento era da empresa, mas alguma coisa na frase ficou com ela. É sua. Antes que pudesse responder, ouviu o salto de Lorena no piso. Você de novo, Marina virou. Lorena vinha acompanhada de uma fotógrafa e uma assistente sem nome, preparando material para o lançamento de um modelo. Parou ao ver a pasta. Veio buscar documento agora. Marina fechou a pasta e colocou debaixo do braço. Vim trabalhar. Lorena riu. Trabalhar. Algum problema? Não. É só que eu nunca te vi fazendo nada aqui. Marina assentiu. Essa parte é verdade. Lorena não esperava concordância. Então eu devia ter vindo mais. O gerente desviou o olhar. Lorena apontou para o Palio. E ainda trouxe o museu. Marina olhou para o carro. Depois para a fotógrafa. Vai ter foto hoje, campanha nova. Com autorização de uso do espaço, Lorena arqueou a sobrancelha. Claro. Seguro da equipe externa. Isso é com produção. Então pede para a produção confirmar antes de colocar equipamento na oficina. Lorena soltou o ar. Marina, você está tentando fazer o quê? Evitar acidente. Não. Tá tentando marcar território. Marina sustentou o olhar. Lorena chegou mais perto. Eu sei que você descobriu. Descobri bastante coisa. Então vou facilitar. Eu não vou pedir desculpa por gostar do Gustavo. O gerente começou a sair. Marina levantou a mão. Pode ficar. Ele parou. Lorena franziu a testa. Quer plateia, não. Quero testemunha se você resolver transformar uma conversa pessoal em problema dentro da empresa. A frase mudou o rosto de Lorena. Você acha que manda aqui? Marina ficou em silêncio. Lorena sorriu. Sério, deu um passo para o lado e apontou para o salão. Olha em volta. Marina, você aparece aqui 2 vezes por ano. O Gustavo construiu isso enquanto você ficava, sabe-se lá onde, agarrada nesse carro velho e nessa história de família. Marina apertou a pasta contra o corpo. Continua. Ele cresceu. Você não. O gerente fechou os olhos por um segundo. Lorena prosseguiu. E agora você aparece porque descobriu que ele encontrou alguém que acompanha a vida dele. Marina levou alguns segundos antes de responder. Você acha mesmo que sabe qual é a vida dele mais do que você? Então pergunta para ele uma coisa. Lorena cruzou os braços. O quê? Pergunta por que ele nunca deixou você conhecer a estrutura societária dessa empresa. O sorriso dela diminuiu. Marina continuou. Pergunta por quê. Toda vez que você fala em futuro aqui dentro, ele muda de assunto. Lorena abriu a boca. Marina passou por ela. E, quando ele responder, presta atenção no que ele não disser. Lorena ficou parada. O gerente acompanhou Marina até o corredor. A senhora vai participar da reunião amanhã? Marina parou diante do elevador. Vu.
O doutor Gustavo sabe. As portas se abriram. Marina entrou. Ainda não. Naquela noite, Gustavo descobriu. Ele chegou em casa pouco depois das 9 e encontrou sobre a mesa da sala um envelope com a convocação do conselho. Marina estava no sofá lendo. Você vai. Ela virou uma página. Vu. Por quê? Porque fui convocada. Você nunca participa. Amanhã participo. Gustavo pegou o envelope. Isso tem a ver com a Lorena. Marina fechou o livro. Não. Ele pareceu não acreditar. Então, com o quê? Comigo. Marina. A reunião é técnica. Ótimo. E o Zailea? Não quis dizer isso. Você está falando isso bastante ultimamente. Gustavo largou o envelope. Eu preparei essa expansão por meses. E o Zai? Tem gente de fora envolvida. Zai, se você chegar lá fazendo perguntas sobre nosso casamento... Marina levantou. Eu não vou discutir meu casamento numa reunião de conselho. Então o que você quer? Ela passou perto dele. Descobrir por que meu nome desapareceu de uma empresa que nunca deixou de ser minha. Gustavo ficou imóvel. Marina subiu o primeiro degrau. Atrás dela. Ele falou, não faz isso amanhã. Ela parou. Não virou. Isso o quê? A resposta demorou. Não me desautoriza na frente de todo mundo. Marina finalmente olhou para trás. Naquele instante, entendeu uma coisa que não tinha entendido na cozinha. Gustavo não estava com medo só de perder o casamento. Estava com medo de perder a versão de si mesmo que havia construído dentro daquela empresa. Eu ainda nem entrei na sala. Gustavo. Ela segurou o corrimão. Se a minha presença já te desautoriza, então o problema começou muito antes de amanhã. Subiu. Gustavo ficou sozinho. Minutos depois, o celular dele vibrou. Lorena. Ele não atendeu. Veio uma mensagem. Amanhã é o dia. Né? Você disse que depois dessa reunião tudo ia mudar. Gustavo leu 2 vezes. Depois olhou para a escada por onde Marina tinha desaparecido. Só havia uma coisa que nenhuma das 2 mulheres sabia. Na pasta que seria apresentada ao conselho na manhã seguinte, existia uma proposta que Gustavo ainda não tinha mostrado a Marina. E, se ela lesse até a última página, não seria apenas a expansão que estaria em risco. Seria tudo que ele tinha passado, anos fingindo que podia controlar. Às 9h07 da manhã, Marina empurrou a porta da sala de reuniões com a pasta preta do pai debaixo do braço. Gustavo já estava sentado. Ele tinha deixado a cadeira ao lado dele vazia. Durante anos, aquela teria sido a cadeira dela. Marina escolheu a outra ponta da mesa. Gustavo acompanhou o movimento sem comentar. Otávio estava presente como assessor jurídico da holding. Havia também 2 representantes antigos da família. Gente que Marina conhecia desde antes do casamento, mas que nos últimos anos tinha aprendido a tratar Gustavo como o rosto natural do negócio. Foi Gustavo quem abriu a reunião. Falou de crescimento, margem, oportunidade. Uma nova bandeira premium que permitiria ao grupo entrar num segmento mais rentável. Marina ouviu tudo sem interromper. Ele era bom. Esse talvez fosse o pedaço mais difícil de admitir. Gustavo não tinha chegado àquela posição apenas porque se casara com a filha do dono. Ele tinha talento. Sabia ler uma sala. Sabia quando acelerar uma apresentação e quando deixar uma ideia respirar. Conhecia fornecedores, equipe e números. O erro de Marina não tinha sido confiar num incompetente. Tinha sido acreditar que competência protegia caráter. Quando a projeção da nova unidade apareceu na tela, Gustavo se levantou. A operação exige investimento alto no começo, mas o retorno esperado compensa. A gente já tem parceiros de comunicação, estrutura e relacionamento comercial alinhados. Marina olhou para a última palavra. Alinhados. Não contratados. Não aprovados. Alinhados. Quem são os parceiros? Perguntou. Gustavo virou para ela. Tá no material. Quero ouvir. Um dos conselheiros mexeu na caneta. Gustavo voltou à tela. Fornecedores de tecnologia. Uma consultoria comercial e a agência que já atende algumas campanhas do grupo. A agência da Lorena Vasconcelos. Ele parou. Sim. Ela participou da criação desse projeto,
Da parte de posicionamento, antes de o conselho aprovar a expansão, foi estudo preliminar. Marina assentiu. E ela sabe que existe uma diretoria prevista para essa estrutura. O silêncio veio rápido. Gustavo apoiou o controle da apresentação na mesa. Marina, isso ainda não está definido. Então responde. Otávio permaneceu imóvel. Os outros dois homens olharam para Gustavo. Existem cargos previstos, ele disse. Nomes são outra discussão. O nome dela foi discutido informalmente. Com quem? Gustavo mordeu a parte interna da bochecha. Comigo? Marina apoiou a mão na pasta. E com mais alguém? Não. Então não foi uma discussão. Foi uma ideia sua. Tá bom. Uma ideia. Ótimo. Ela abriu o documento diante dela. Agora a gente sabe. Gustavo respirou pelo nariz. Podemos continuar? Pode. Ele retomou. Por quase 40 minutos. Marina não falou. Até chegar à última parte. A estrutura financeira. Gustavo mudou o slide. Para reduzir a exposição de caixa, a proposta prevê usar um imóvel da holding como garantia parcial da operação. Marina levantou os olhos. Era exatamente o que Otávio tinha mostrado. Qual imóvel? Gustavo não respondeu de imediato. A unidade antiga da Avenida Jabaquara. Marina apoiou as costas na cadeira. A primeira loja, o prédio que o pai dela tinha comprado quando ainda dormia no escritório, porque não tinha dinheiro para pagar aluguel de casa e do negócio ao mesmo tempo. Não. Gustavo apertou o controle. Você nem ouviu. Ouvi. Marina, o imóvel está subutilizado. Não interessa. Interessa para o negócio. Então apresenta outra garantia. Essa é a melhor. Para você. Um dos conselheiros levantou a mão. Talvez a gente possa avaliar outra estrutura. Gustavo olhou para ela. Com custo maior? Marina virou a cabeça. Quanto maior isso não está fechado, então você quer que eu entregue um imóvel da holding numa operação cujo custo alternativo você nem fechou? Não é entregar. Eu sei o que é garantia. Gustavo baixou o controle. Você está fazendo isso, pessoal. Marina ficou quieta por um segundo. Depois abriu a pasta preta. Sabe o que é pessoal? Tirou a fotografia antiga da primeira loja. Colocou no centro da mesa. Isso. Ninguém falou. Negócio é o que a gente está discutindo agora. E eu não vou aprovar uma garantia só porque você quer acelerar um projeto. Gustavo puxou a cadeira. Se a gente perder a janela comercial, pode levar mais um ano. Então leva. Você não pode congelar crescimento por apego. Marina olhou para a fotografia. Depois para ele, e você não pode chamar de estratégia tudo que exige que os outros paguem o risco da sua pressa. A frase caiu pesada. Gustavo se sentou. Otávio folheou a minuta. Há outro ponto. Gustavo virou para ele. Qual? A proposta de governança da nova operação. Marina abriu a página. Ali estava. Presidência executiva consolidada sob Gustavo Duarte, com autonomia ampliada para contratos até um limite muito acima do atual. Ela leu sem levantar a voz. Isso aumenta sua autonomia quase 3 vezes. A operação nova precisa de velocidade. E reduz quais aprovações? Só burocracia. Marina levantou os olhos. Burocracia, de quem Gustavo ficou calado. Otávio respondeu. Algumas decisões que hoje dependem de validação da holding passariam a depender apenas da presidência executiva. Um dos conselheiros endireitou a postura. Isso não estava na apresentação inicial. Tá na minuta, Gustavo disse. Marina fechou o documento. E quem redigiu a consultoria? A pedido de quem Gustavo encarou Marina. Me. Ela assentiu. Finalmente, ali estava a última página que ele não queria que ela lesse. Não era uma transferência de propriedade. Não era um golpe cinematográfico. Era mais inteligente. Mais plausível. Gustavo estava tentando transformar anos de liberdade informal em poder formal. Uma assinatura de cada vez. Uma ausência de Marina de cada vez. Eu voto contra ela, disse. Gustavo virou o rosto. Você não pode votar contra tudo por causa do que aconteceu entre a gente. Eu tô votando contra uma estrutura que concentra poder demais numa pessoa. É mim. Exatamente. Ele empurrou a cadeira para trás.
Isso é ridículo. Então prova. Provar o quê? Que essa autonomia serve à empresa e não à vida que você está tentando construir dentro dela. Não mete a Lorena nisso. Marina não mudou de expressão. Você meteu. Dessa vez ninguém fingiu olhar papéis. Gustavo percebeu. Fechou o notebook. Vamos suspender por 10 minutos. Marina ficou sentada. Quando os outros saíram, Gustavo fechou a porta. Você veio para me destruir. Se eu quisesse te destruir, não teria esperado a reunião. Você está me desautorizando na frente de gente que trabalha comigo há anos. Eles trabalham com a empresa. Eu sou a empresa no dia a dia. Marina ficou de pé. Aí está o problema. Gustavo passou a mão pela nuca. Você não entende como isso funciona mais. Talvez. Ela recolheu os papéis. Mas estou aprendendo rápido. Você quer voltar agora, depois de anos fora? Quero. A resposta pegou Gustavo de surpresa. Por causa de mim, apesar de você. Ele deu um passo. Marina, eu errei com você. Eu, Zai. Ainda não sabe. Zai? Sim. Não. Você acha que o erro foi dormir com Lorena. Ela segurou a pasta. Esse foi o erro que acabou com meu casamento. Mas não foi o único. Então fala. Você deixou uma empresa que nasceu da minha família contar uma história onde eu não existo. Gustavo franziu a testa. Eu nunca disse isso. Não precisava. Bastou não corrigir. Ele ficou quieto. Marina se aproximou da porta. E sabe o pior. O quê? Durante muito tempo eu também deixei. Saiu. Gustavo ficou sozinho. Pela primeira vez naquela manhã, ele não tinha resposta pronta. No estacionamento, Marina encontrou Lorena. Aquilo não parecia coincidência. Ela estava encostada num carro de demonstração, usando óculos escuros apesar do céu nublado. A reunião acabou cedo. Marina continuou andando. Para mim? Não. Lorena acompanhou. Gustavo me ligou. Parabéns. Ele tá péssimo. Liga de novo. Lorena tirou os óculos. Você tá usando a empresa para punir ele. Marina parou. Foi isso que ele disse. Lorena hesitou. Não com essas palavras. Então foram as suas. Eu não sou burra. Marina, eu espero que não. Lorena cruzou os braços. Você nunca ligou para esse lugar. Agora descobriu que ele tá comigo e virou empresária. Marina levou 2 segundos antes de responder. Você sabe a diferença entre estar ausente e não ter direito? Lorena soltou uma risada. Direito. Sempre isso. Você perguntou ao Gustavo quem é dono da concessionária. A pergunta acertou. Lorena disfarçou rápido. Claro. E o que ele respondeu? Que administra o grupo. Marina quase sorriu. Foi o que imaginei. Lorena se aproximou. Você acha que ter uma participação herdada faz de você melhor do que ele? Não. Então por que fala assim? Por que você continua usando a palavra participação como se soubesse qual é? Lorena travou. Marina abriu a porta do pálio. Pergunta para ele. Pergunto o que Marina olhou por cima da porta. Quanto ele tem? Entrou no carro. O motor falhou. Lorena riu. Pelo menos nisso eu sei quanto você tem. Marina tentou de novo. O motor pegou. Ela abaixou o vidro. Não. Você sabe quanto meu carro vale. Foi embora. Lorena ficou parada no estacionamento. Dessa vez não riu. Às 4 da tarde, ela entrou no escritório de Gustavo sem bater. Ele estava sozinho. Quanto você tem? Gustavo levantou a cabeça. O que Lorena fechou a porta? Da empresa. Que pergunta é essa? Quanto é seu? Ele voltou os olhos para o notebook. Não começa. A Marina mandou eu perguntar. Isso fez Gustavo olhar. Você foi falar com ela. Ela veio falar comigo. Lorena. Quanto ele se levantou. Eu sou administrador e presidente executivo da operação. Não perguntei seu cargo. Isso é irrelevante. Não para mim. Gustavo se aproximou da janela. Eu tenho participação indireta por acordos familiares e direitos vinculados ao casamento. A resposta saiu técnica demais. Lorena percebeu. Traduz. Não vou entrar nisso agora. Gustavo. Elviru. A holding principal é da família dela. Lorena ficou imóvel.
Quanto à maior parte? Quanto é maior parte, Lorena? Chega. Ela deu uma risada pequena. Não. Andou até a mesa. Você deixou eu acreditar que isso aqui era seu. Eu nunca disse que era. Você nunca corrigiu. A frase fez Gustavo piscar. Era quase a mesma acusação de Marina. Lorena não sabia. Você se apresenta como presidente. Porque eu sou presidente de uma empresa que pertence à sua esposa. Não funciona assim. Então funciona como? Gustavo apertou as mãos contra a cintura. O grupo é controlado por uma holding. Marina tem participação majoritária nessa holding por herança. Eu tenho poderes de gestão. Lorena olhou em volta. A mesa. A sala. As fotos de Gustavo em eventos. Os prêmios na parede. Tudo pareceu encolher. E se ela quiser te tirar? Ele não respondeu. Gustavo. Não é simples. Lorena deu 2 passos para trás. Meu Deus. Para. Eu fiquei meses ouvindo você falar de expansão. De diretoria. De futuro. E continua existindo. Se ela aprovar. Gustavo ficou em silêncio. Lorena apontou para a porta. Aquela mulher do carro velho pode entrar aqui amanhã e mandar em você, não desse jeito. Pode ou não pode? Ele bateu a mão na mesa. Eu construí essa operação junto, Lorena não recuou. Mas é dela, Gustavo fechou a boca. Era a primeira vez que ela ouvia sem argumento. E aquilo doeu no lugar exato onde Lorena escondia o próprio medo. Ela tinha crescido numa casa em que a mãe dependia do dinheiro do padrasto até para comprar um remédio. Passou a adolescência prometendo a si mesma que nunca ficaria presa a ninguém. Quando começou a trabalhar com marcas de luxo, aprendeu outra lição. Quem parecia ter poder era tratado como se tivesse. Lorena confundira a aparência com posse, talvez porque passara a vida inteira fugindo da sensação de não possuir nada. Ela pegou a bolsa. Eu preciso pensar. Lorena. Não. Na porta. Virro. Sabe o que é pior? Gustavo esperou. Eu ri dela porque achei que ela não tinha nada. A boca de Lorena entortou. E você deixou. Saiu. Gustavo se sentou. A acusação parecia persegui-lo de uma boca para outra. Você deixou. No dia seguinte, Marina chegou à concessionária antes de Gustavo. Não foi direto à administração. Entrou na oficina. O Palio estava no elevador. O mecânico mostrou a peça desgastada. Dá para rodar ainda. Mas eu não aconselho esperar muito. Marina segurou a peça velha na mão. Troca. Essa. Ele apontou para outra. E essa aqui seria bom fazer junto. Marina examinou. Precisa, não agora. Então não faz. O mecânico riu. Igualzinho seu pai. Marina devolveu a peça. Felizmente, pro bolso. Ela sorriu. Depois ouviu passos. Gustavo entrou na oficina. Sem paleto. Sem a segurança do dia anterior. A gente precisa conversar. Marina olhou pro mecânico. Pode continuar. Saiu com Gustavo pro corredor. Sobre o quê? Sobre a expansão. Meu voto continua não. Ousai. Então Gustavo colocou as mãos nos bolsos. Eu vou retirar a proposta de aumento de autonomia. Marina ficou em silêncio. E vou buscar outra garantia. Tá. Ele franziu a testa. Só isso. Você tomou uma decisão correta. Eu esperava alguma reação. Quer aplauso? Não precisa ser assim. Marina olhou para a oficina. Como tá a Lorena? Gustavo não respondeu. Ela descobriu... Descobriu o quê? Que você não é dono daqui. Eu nunca disse que era. Marina voltou os olhos para ele. Você gosta muito dessa defesa. Porque é verdade. Verdade pela metade também serve para mentir. Gustavo apertou o maxilar. Ela ficou surpresa. Imaginou. Você falou com ela de propósito. Falei. Para humilhar, Marina balançou a cabeça. Não. Para ver quanto tempo você ia continuar escondendo. Eu não escondi. Então por que ela veio perguntar? Gustavo não tinha resposta. Marina passou por ele. Ele segurou o braço dela, mas soltou quase no mesmo instante. Eu posso consertar isso. Marina parou. A empresa, a gente... Ela ficou alguns segundos sem olhar para ele. Primeiro conserta a parte de você que achou normal eu virar invisível. Eu não achei normal.
Achou conveniente. Continuou andando. Gustavo ficou no corredor. Dessa vez, não foi atrás. Naquela noite, Lorena não respondeu às mensagens dele. Em vez disso, abriu os arquivos que sua agência tinha recebido durante os meses de campanha. Propostas, apresentações, cronogramas. Havia algo que incomodava. O sobrenome Duarte aparecia em quase todo o material. Grupo Duarte Automóveis. Gustavo Duarte. Mas Marina usava Duarte depois do casamento. Qual era o nome da família dela antes Lorena abriu o contrato da agência? No rodapé, a contratante aparecia como Ribeiro Participações e Gestão. Ela nunca tinha prestado atenção. Pesquisou nos documentos antigos enviados pelo financeiro. Encontrou uma ata. Marina Ribeiro Duarte. Lorena leu de novo. Ribeiro abriu outro arquivo. E outro, até encontrar uma apresentação histórica que não tinha sido usada na campanha nova. Na primeira página havia a fotografia de um homem mais velho diante de uma loja pequena. Álvaro Ribeiro, fundador. Na página seguinte, primeira concessionária adquirida pelo Grupo Ribeiro. Lorena ficou olhando para a tela. Não era apenas uma participação herdada. O sobrenome de Gustavo nem sequer estava na origem do negócio. Ele tinha entrado depois. Pelo casamento, Lorena fechou o notebook. Por alguns minutos, permaneceu no escuro da sala, olhando o reflexo da própria janela. Ela podia ir embora. Devia ir embora. Mas uma ideia diferente apareceu. Se Marina controlava tanto, por que continuava casada com Gustavo? Talvez ele ainda tivesse alguma coisa que ela não sabia. Talvez o casamento garantisse direitos. Talvez a expansão fosse a chance de mudar isso. Lorena abriu novamente a minuta que Gustavo lhe enviara semanas antes. Dessa vez leu cada página. Na parte societária, encontrou uma referência a uma possível sociedade operacional nova. Uma empresa separada, com participação destinada aos executivos envolvidos no projeto. Ali. Sim. Gustavo poderia ter uma fatia direta. Lorena sentiu o orgulho ferido encontrar uma saída. Se o projeto acontecesse, a estrutura mudaria. E ela já estava cotada para a diretoria. Não precisava vencer Marina na empresa antiga. Bastava entrar na nova. Na manhã seguinte, Lorena apareceu no escritório de Gustavo com 2 cafés. Ele ficou surpreso. Você sumiu. Tava pensando. Colocou um copo diante dele. E eu fui injusta. Gustavo não pegou o café. Isso é raro. Ela sorriu. Não acostuma. Sentou. Você construiu uma coisa real ali. Mesmo que a holding seja dela. Gustavo relaxou um pouco. Finalmente. Só que você cometeu um erro. Qual tentou pedir poder de mais de uma vez. Ele franziu a testa. Marina vai desconfiar de qualquer coisa agora. Yuzai. Lorena se inclinou sobre a mesa. Então não pede. Como assim mantém a estrutura antiga? Faz a expansão menor. Sem imóvel da holding. Sem aumento de autonomia. Isso reduz muito o projeto. No começo, ela colocou uma folha impressa na mesa. Depois cria a empresa operacional quando a unidade já estiver funcionando. Gustavo leu. Isso não resolve capital. Resolve-se entrar investidor. Investidor externo dilui controle. Da operação nova. Não do grupo inteiro. Gustavo ficou em silêncio. Lorena viu o interesse. Você pode construir uma coisa sua. A palavra fez efeito. Sua. Era exatamente o ponto fraco. Gustavo releu a folha. A Marina teria que aprovar. Talvez, não talvez. Lorena pegou o café. Então convence ela pelo resultado. Ele balançou a cabeça. Você faz parecer fácil. Não é fácil. Ela bebeu. Mas é melhor do que passar o resto da vida pedindo permissão para a esposa. Gustavo levantou os olhos. Lorena sorriu. Só que dessa vez o sorriso não tinha carinho. Tinha estratégia. Ela já tinha decidido uma coisa. Se Gustavo conseguisse criar algo independente de Marina, Lorena ficaria. Se não conseguisse, ela não perderia mais tempo com ele. Na mesma tarde, Marina reuniu os chefes das áreas da concessionária. Não numa sala elegante. Na área de treinamento ao lado da oficina, foi intencional.
Queria ouvir quem trabalhava, não quem apresentava slides. No começo, a equipe ficou travada. Todo mundo sabia que alguma coisa tinha mudado. Marina percebeu. Eu não vim procurar erro para mandar gente embora. Ninguém relaxou, e também não vim fingir que conheço uma operação da qual fiquei longe por tempo demais. Isso ajudou. Um gerente de pós-venda levantou a mão. A senhora quer saber o quê? O que está piorando, e ninguém fala porque aprendeu a conviver. As primeiras respostas foram pequenas. Sistema lento. Falta de peça. Meta mal comunicada. Depois veio uma maior. A equipe comercial está empurrando o financiamento demais. Marina virou. Por quê? Campanha. Quem aprovou diretoria? Marina pediu os números. Descobriu que os últimos meses tinham priorizado o volume de venda em detrimento da satisfação de alguns clientes. Não era fraude. Não era escândalo. Era uma escolha agressiva. Gustavo tinha perseguido o crescimento. E funcionara. O faturamento subira. As reclamações também. Isso apareceu no relatório mensal? Marina perguntou. Apareceu. Ela apertou os lábios. De novo. Informação disponível. Informação que ela não lia. Marina não podia jogar tudo nas costas dele. Era esse o pedaço mais incômodo. Gustavo havia extrapolado. Mas ela tinha abandonado o posto de vigilância. A partir de agora, me mandem o relatório também. Um gerente perguntou, a senhora vai assumir a operação? Marina pensou antes de responder. Não. Alguns rostos mudaram. Eu vou assumir minha responsabilidade. Era diferente. No fim da reunião, o gerente antigo se aproximou. Seu pai ia gostar de ver isso. Marina guardou os papéis. Meu pai ia perguntar por que demorei tanto. O homem sorriu. Também. Quando todos saíram, Marina ficou sozinha. O celular vibrou. Mensagem de Gustavo. Preciso falar sobre uma proposta nova. Sem Lorena. Sem truque. Marina respondeu. Amanhã. 10 horas. 3 minutos depois, outra mensagem chegou. Dessa vez de Otávio. Encontrei uma coisa estranha nos contratos da agência. Me liga. Marina ligou na hora. O que foi? Lembra do contrato da Lorena? Lembro. O primeiro contrato não foi assinado pelo Gustavo. Marina franziu a testa. Foi por quem Otávio fez uma pausa. Por você. Marina ficou imóvel. Não. Sua assinatura digital tá lá. Eu nunca aprovei a agência dela. Então temos um problema. Marina encostou a mão na mesa. Me manda. O arquivo chegou enquanto ela ainda estava na ligação. Abriu. Lá estava. Marina Ribeiro Duarte. Assinatura eletrônica validada. Data de 5 meses antes. Marina tentou lembrar aquele dia. Não conseguiu. Pode ter sido o pacote de documentos. Pode. O Gustavo me mandava lotes para aprovação. Sim. Eu assinava muita coisa sem abrir uma por uma. Otávio não respondeu. Não precisava. Mais um erro. Mais uma porta deixada aberta. Tem alguma coisa irregular na assinatura? À primeira vista, não. Então fui eu. Pode ter sido induzida sem saber o conteúdo. Mas fui eu que cliquei. Otávio ficou quieto. Marina fechou os olhos. Procura o e-mail original. Já tô fazendo isso. E vê quem preparou o pacote. Certo. Ela desligou. Ficou olhando para a própria assinatura. Até ali, Marina tinha pensado na história em termos simples demais. Gustavo traíra. Lorena invadira. Ela se ausentara. Mas aquele documento ligava os três. A amante só entrara formalmente na empresa porque Marina, sem saber, havia autorizado. Era quase cruel de tão irônico. No dia seguinte, Gustavo entrou na sala de Marina às 10 em ponto. Ela tinha voltado a usar o antigo escritório do pai. Não trocou os móveis. Também não sentou na cadeira dele. Escolheu a mesa menor ao lado da janela. Gustavo percebeu. Posso, já entrou. Ele colocou uma pasta diante dela. Nova proposta. Marina não abriu. Antes, empurrou o contrato da agência. Por que minha assinatura está aqui? Gustavo olhou. Demorou. Porque você aprovou. Você sabia que era a empresa da Lorena, sabia? E me contou. Na época, não existia nada entre a gente.
Marina levantou os olhos. Não foi o que eu perguntei. Gustavo puxou uma cadeira. Eu coloquei no pacote de fornecedores. Por quê? Porque era um fornecedor. Você sabia que eu provavelmente não ia abrir todos os documentos. Marina. Sabia, ele ficou calado. Sabia. Ela assentiu. Então você usou minha confiança. Não desse jeito. Qual jeito? A agência era boa. A proposta era boa. Foi aprovada pelo comercial também. E por que esconder o nome? Eu não escondi. Marina virou a tela do notebook. No, email original. O arquivo não estava nomeado com a agência. Estava como atualização de fornecedores de comunicação. Gustavo viu. Isso não fui eu que nomeei. Quem montou o pacote, ele ficou pálido. Minha assistente. A pedido de quem? Eu não lembro. Marina fechou o notebook. Descobre. Você acha que eu planejei isso meses antes? Eu não sei mais o que você planejou. Gustavo apoiou os cotovelos nos joelhos. Eu conheci a Lorena por causa da agência. Marina não se mexeu. O que a gente não tinha nada antes do contrato. Ela ficou olhando. Tem certeza? Tenho. Então eu assinei o documento que colocou vocês dois na mesma sala. Gustavo fechou os olhos. Não fala assim. É o que aconteceu. Um silêncio comprido ocupou o escritório. Depois Marina apontou para a pasta nova. Mostra. Gustavo abriu. A proposta era menor, sem garantia do imóvel. Sem aumento imediato da autonomia. Uma única nova unidade. Capital parcialmente financiado e parcialmente vindo do caixa da operação. Marina leu. Melhor. Gustavo quase sorriu. Então você aprova, eu disse melhor. O sorriso morreu. Ela continuou. Na última parte, viu a previsão futura de criação de uma empresa operacional separada. Aqui, Gustavo se inclinou. É só uma possibilidade. Com participação de executivos para retenção, incluindo você. Sim. Marina fechou a pasta. Não. Ele se levantou. Marina, a expansão eu avalio. Essa estrutura, não. Por quê? Porque você está tentando conseguir pela lateral o que não conseguiu na reunião. Não é a mesma coisa. É exatamente a mesma fome. Gustavo empurrou a cadeira. Então é isso. Eu vou trabalhar a vida inteira para aumentar o patrimônio da sua família e nunca vou ter nada. Meu Marina ficou de pé. Você quer falar de patrimônio? Quero. Então fala. Eu dediquei 11 anos a isso. E foi muito bem pago. Não é salário. Você recebeu participação em resultados. Bônus. Benefícios. Construímos patrimônio pessoal juntos. Juntos, ele riu. Até nossa casa veio de uma estrutura da sua família. Marina ficou parada. Ali estava. Não Lorena. Não a empresa. A ferida. Gustavo tinha passado anos se sentindo hóspede na vida que ajudava a administrar. E, em vez de dizer, acumulou. Por que você nunca falou isso? Porque você não entende. Tenta. Ele bateu 2 dedos na pasta. Em todo lugar que eu entro, alguém acha que eu só tô ali porque casei com você. E isso te incomoda. Claro que incomoda. Então você queria construir algo seu. Queria. E achou que precisava tirar pedaço do meu para fazer isso. Gustavo abriu a boca, fechou. Marina continuou. Eu teria investido num negócio seu. Ele encarou ela. O quê? Se você tivesse pedido. Não é a mesma coisa. Yuzai, eu não queria presente. Então construía. Com qual tempo eu estava construindo isso aqui? Marina balançou a cabeça. Não. Você estava administrando isso aqui. É diferente. A frase feriu. Ela viu. E se arrependeu do jeito. Não do conteúdo. Gustavo. Não. Ele pegou a pasta. Agora eu entendi. Não entendeu. Entendi. Sim. Para você eu sempre vou ser o cara que administra o que é seu. Marina deu a volta na mesa. E para você, eu virei a mulher que precisava sair do caminho para você se sentir dono. Gustavo parou na porta. Não respondeu. Saiu. Naquela tarde, ele cometeu o erro que mudaria tudo. Ligou para Lorena. Você ainda tem aquele contato do fundo que queria entrar na expansão? Ela demorou um segundo. Tenho.
Marca uma conversa. Marina aprovou. Ainda não. Lorena ficou em silêncio. Gustavo. Só uma conversa. Tá. Ele desligou. Lorena permaneceu olhando para o celular. Sabia que aquilo podia piorar. Sabia também que era exatamente a abertura que esperava. 2 horas depois, enviou um e-mail para o contato, mas acrescentou uma frase que Gustavo não autorizara. O grupo está avaliando uma reorganização societária para a nova operação, com possibilidade de entrada de capital externo e participação executiva relevante. Era suficiente para aumentar o interesse. E suficiente para criar uma expectativa que ainda não existia formalmente. Na sexta-feira, a consequência chegou. Otávio entrou no escritório de Marina com o celular na mão. A gente tem um problema. Outro, um fundo de investimento ligou para a holding. Marina levantou a cabeça. Por quê? Quer confirmar uma possível abertura de participação numa nova empresa do grupo? Ela ficou imóvel. Não existe nova empresa aprovada. E o Zay? Quem falou com eles? Otávio colocou o celular na mesa. A origem parece ter sido a agência da Lorena. Marina não disse nada. Tem mais. Falhar. Eles receberam material com projeções internas. Marina levantou devagar. Que projeções? Números da expansão que estavam na reunião do conselho. Quem tinha acesso? Você? Eu. Os conselheiros. Gustavo. E a equipe que preparou a apresentação. Marina sentiu a boca secar. Lorena, a agência, ajudou no material visual. Então ela teve acesso. Provavelmente, Marina pegou o telefone. Ligou para Gustavo. Ele atendeu no terceiro toque. Oi. Você mandou projeção interna para Lorena. Silêncio. Gustavo. Parte. Marina fechou os olhos. Você autorizou ela a procurar investidor. Eu pedi para marcar uma conversa. Em nome de quem, Marina? Em nome de quem? Do projeto. O projeto não existe. Era uma conversa preliminar. Tem gente ligando para a holding perguntando sobre reorganização societária. Gustavo ficou mudo. Marina apertou o celular. Você sabia disso? Não. Então, ela falou além do que você autorizou. Parece. E você deu a ela informação suficiente para fazer isso. Marina, eu vou resolver. Não. Ela pegou a bolsa. Dessa vez a gente vai resolver. 40 minutos depois, os três estavam na mesma sala. Marina, Gustavo, Lorena. Foi a primeira vez desde o estacionamento que não havia ninguém além deles. Lorena colocou a bolsa na cadeira. Isso tá parecendo tribunal. Marina deixou o celular sobre a mesa. Você enviou projeções internas para um investidor. Lorena olhou para Gustavo. Ele pediu contato. Eu pedi reunião, Gustavo disse. Não pedi material. Eles não iam aceitar reunião sem contexto. Você não podia mandar. Lorena cruzou os braços. Então por que me deu acesso? Gustavo travou. Marina observou. Ali estava o buraco no plano dos dois. Um confiara demais no outro pelos motivos errados. Que informação você passou? Marina perguntou. Lorena virou para ela. Nada que prejudique a empresa. Não foi a pergunta. Projeção de receita. Posicionamento da nova unidade. Estrutura possível. Possível por quem, Gustavo? Ele levantou a mão. Eu nunca autorizei você a falar em participação relevante. Lorena riu. Mas é o que você quer. Querer não é aprovar. Agora você resolveu aprender isso. Gustavo ficou em silêncio. Marina percebeu o golpe. Lorena também. Você passou meses falando como se fosse questão de tempo, ela continuou. Agora que sua esposa voltou a aparecer, tá fingindo que eu inventei tudo. Você passou do limite. Qual limite? O que você nunca me explicou, Marina interrompeu. Chega. Os dois olharam. Vocês podem discutir o relacionamento de vocês em qualquer lugar. Aqui a questão é a informação da empresa. Lorena sorriu com a boca fechada. Claro. A dona chegou. Marina não reagiu. Sim. A palavra saiu simples. Lorena perdeu o sorriso. Gustavo ficou imóvel. Marina prosseguiu. E é exatamente por isso que eu não vou transformar isso em vingança pessoal. Sua agência vai ter direito de responder formalmente
sobre o compartilhamento de material. O contrato será revisado. Até lá, o acesso fica suspenso. Lorena soltou uma risada. Você tá me demitindo porque eu durmo com seu marido. Não. Marina virou a tela do notebook. Tô suspendendo seu acesso porque você enviou informação de um projeto não aprovado para um terceiro sem autorização documentada. Lorena olhou. E o Gustavo Marina virou para ele. Também perde acesso autônomo a material estratégico até o conselho revisar o caso. Gustavo empalideceu. Marina. Mesma regra. Lorena não esperava. Você vai punir ele também. Eu não tô punindo ninguém. Marina fechou o computador. Tô fechando uma porta que eu deixei aberta tempo demais. Gustavo passou a mão no rosto. Lorena pegou a bolsa. Que bonito. Marina esperou. Você volta depois de anos. Senta na cadeira de dona e agora todo mundo tem que fingir que você estava aqui o tempo inteiro. A frase acertou. Marina aceitou o golpe. Não tava. Lorena pareceu surpresa. Eu abandonei coisa que não devia. Confiei sem acompanhar. Assinei documento sem ler. Deixei meu nome sumir de sala onde ele devia estar. Marina apontou para a própria assinatura no contrato. Inclusive fui eu que aprovei sua agência sem saber. Lorena franziu a testa. O que Gustavo ficou imóvel. Essa assinatura é minha Marina, disse. Eu cliquei. Eu aceitei. Não vou inventar uma história em que todo o erro foi de vocês. Fechou a pasta. Mas também não vou continuar pagando por eles. Lorena ficou sem resposta. Por alguns segundos, o único som veio do ar-condicionado. Se você estivesse no lugar da Marina, você conseguiria separar a traição do que aconteceu dentro da empresa, ou depois de tanta mentira, já não teria mais como confiar em nenhuma decisão do Gustavo. Me conta também de onde você está assistindo e que horas são aí. Porque essa escolha ainda vai cobrar um preço bem maior do que parece. Lorena foi a primeira a sair. Gustavo ficou. Você precisava fazer isso na frente dela. Marina olhou para ele. Fazer o quê? Tirar meu acesso. Você entregou material interno para a amante. Eu entreguei para uma fornecedora. Para. A palavra saiu baixa. Pelo menos agora para. Gustavo desviou o rosto. Eu ia te contar da reunião com o fundo. Quando se tivesse interesse real. Marina riu uma vez. De novo. O que você decide sozinho qual verdade eu preciso saber? Gustavo colocou as mãos sobre a mesa. Eu estava tentando criar uma saída. Para a empresa, ele não respondeu. Para você. Gustavo levantou os olhos. Marina entendeu. Você queria ter alguma coisa que não dependesse de mim? Eu queria ter alguma coisa que ninguém pudesse dizer que veio de você. A resposta saiu sem filtro. Finalmente limpa. Marina ficou parada. Não tinha como discutir com aquela ferida. Só com o que ele fizera por causa dela. Então devia ter ido embora e construído. Gustavo fechou os olhos. Talvez. Foi a primeira vez que ele não tentou se defender. Marina pegou o celular. A reunião do conselho sobre seu acesso vai ser segunda. Você vai pedir minha saída? Ainda não decidi. Ele assentiu. Foi até a porta. Antes de abrir. Perguntou. E da sua vida? Marina não respondeu. Gustavo esperou. Você já decidiu minha saída de lá. Ela olhou para a aliança. Ainda estava no dedo. Ainda estou decidindo como sair eu. Gustavo foi embora. No sábado de manhã, Marina dirigiu o Palio até a antiga unidade da Avenida Jabaquara. A loja estava fechada ao público naquele horário. O gerente antigo tinha deixado a chave com ela. Marina entrou sozinha. O lugar já não funcionava como concessionária principal. Servia para apoio. Estoque leve e treinamento. Mas parte da fachada antiga ainda existia. Ela encontrou a fotografia do pai pendurada num corredor. A mesma da pasta. Debaixo dela havia uma placa pequena, Álvaro Ribeiro. Fundador. Marina passou a ponta do dedo pela moldura. Demorei. Pai. Não esperava a resposta. Também não precisava. Seguiu até um armário antigo da administração. O gerente tinha dito que havia caixas ali que ninguém abria fazia anos. Marina procurava documentos históricos. Queria reconstruir a origem da empresa para a nova apresentação institucional. Não para apagar Gustavo. Para parar de apagar a si mesma
Na terceira caixa encontrou contratos antigos. Na quarta, fotos. Na quinta, um envelope com o nome dela escrito à mão. Marina ficou parada. Reconheceu a letra. Abriu. Dentro havia documentos do Palio. Notas de oficina. Uma carta curta. Marina sentou no chão. Filha, se você está lendo isso, provavelmente resolveu finalmente mexer nas minhas coisas. Milagre. Ela soltou uma risada curta. Continuou. O carro é seu. Sempre foi. Mesmo quando estava no meu nome. Mas não é por isso que deixei essa pasta. Tem uma coisa sobre a primeira concessionária que eu nunca te contei direito, porque você era nova demais quando aconteceu. Marina parou. Virou a página. Havia uma cópia de um contrato antigo. O pai dela não tinha fundado a primeira loja sozinho. Existira um sócio. Um homem chamado Renato Duarte. Marina franziu a testa. Duarte. Continuou lendo. Renato tinha investido dinheiro quando Álvaro estava quase quebrado. Meses depois, saiu da sociedade. A participação foi comprada por Álvaro. O nome Duarte desapareceu dos registros seguintes. Mas Marina conhecia aquele nome. Renato Duarte era o pai de Gustavo. Ela ficou imóvel. Gustavo sempre contara que o pai tinha sido um pequeno empresário que perdera tudo antes de morrer. Nunca mencionou a concessionária. Marina virou mais uma página. Havia uma carta de quitação da participação. Tudo regular. Nenhum direito escondido. Nenhuma herança secreta. Mas a última folha mudou o peso da história. Era outra anotação do pai. Renato salvou esta empresa quando ninguém mais quis apostar. Depois saiu porque precisava de dinheiro e eu comprei a parte dele. Nunca foi favor. Foi negócio justo. Anos mais tarde, quando o filho dele apareceu procurando emprego. Eu reconheci o sobrenome antes de reconhecer o rosto. Não contei porque o rapaz pediu. Disse que não queria viver de dívida entre pais. Respeitei. Marina sentiu os dedos perderem força sobre o papel. Gustavo sabia. Talvez desde o começo, a história que ela conhecia sobre a chegada dele à empresa estava errada. Gustavo não tinha aparecido por acaso. Ele tinha procurado o grupo que o pai ajudara a salvar e pedira que Álvaro escondesse isso. Marina continuou. Se um dia você e Gustavo construírem alguma coisa juntos, nunca trate o rapaz como alguém que chegou de mãos vazias. O pai dele esteve aqui quando eu quase perdi tudo. Marina fechou os olhos. A frase do escritório voltou. Eu vou trabalhar a vida inteira para aumentar o patrimônio da sua família e nunca vou ter nada meu. Aquilo não justificava a traição. Não justificava esconder documentos. Não justificava Lorena. Mas mudava uma coisa. Gustavo não queria apenas ser dono. Carregava a sensação de que a história da própria família tinha sido apagada enquanto ele administrava uma empresa que também existia, porque o pai dele ajudara a mantê-la viva, e Álvaro sabia. Marina pegou o telefone. Ligou para Gustavo. Ele atendeu rápido. Marina, você sabia do seu pai? Silêncio. Onde você tá? Na Jabaquara. Mais silêncio. Você abriu a caixa? Sabia, Gustavo demorou. Sabia. Marina apertou os papéis. Desde quando? Desde antes de conhecer você. A resposta cortou o ar. Então você veio trabalhar na concessionária por causa disso. Vim. E nunca me contou. Seu pai pediu que eu não misturasse as coisas. Mentira. Gustavo ficou quieto. Eu tenho a carta dele aqui. Foi você que pediu o segredo. Do outro lado, Marina ouviu apenas a respiração dele. Por que a resposta veio baixa? Porque eu não queria que ninguém me desse nada por pena do meu pai. Nem eu, principalmente você. Marina fechou os olhos. Agora a ferida tinha raiz, e uma parte dela vinha de muito antes de Lorena. Muito antes do casamento. A gente vai conversar sobre isso. Quando Marina olhou para a carta, depois da reunião de segunda, Marina. Segunda. Desligou. Ficou sentada no chão da antiga loja. O Palio estava estacionado do lado de fora. O carro que Lorena tinha chamado de velho, o carro do homem que construíra a concessionária com a ajuda do pai de Gustavo, pela primeira vez. Marina percebeu que aquele veículo guardava mais do que lembranças. Guardava a parte da história que todos tinham escolhido não contar. E na segunda-feira,
quando o conselho se reunisse para decidir se Gustavo ainda podia continuar no comando da empresa. Marina seria a única pessoa naquela sala segurando a prova de que a concessionária nunca tinha sido uma história tão simples quanto dona e empregado. Só que havia um problema. Gustavo ainda não sabia qual decisão Marina tomaria. Lorena também não. E Marina acabara de descobrir que, para decidir sem repetir os erros do pai, teria que separar 3 coisas que durante anos tinham sido tratadas como uma só: o homem que a traiu, o executivo que abusou da confiança dela e o filho de um homem cujo nome tinha sido apagado da empresa que ele ajudou a salvar. Na segunda-feira, Marina chegou à reunião carregando 2 pastas. A primeira continha os documentos sobre o vazamento das projeções. A segunda era a pasta preta encontrada na antiga unidade. Gustavo viu as 2. Não perguntou nada. Lorena não deveria estar ali. Mesmo assim, 10 minutos antes do início, Otávio entrou na sala e avisou: a agência pediu direito de apresentar esclarecimentos antes de qualquer decisão sobre o contrato. Marina levantou os olhos. Quem vem? Otávio nem precisou responder. Lorena apareceu na porta. Dessa vez não havia óculos escuros, bolsa chamativa, nem aquele sorriso de quem entrava em lugar alheio como se já tivesse comprado metade. Ela segurava um notebook contra o corpo. Eu posso esperar lá fora até chegar minha vez. Marina apontou para a cadeira. Fica. Gustavo virou imediatamente. Marina, ela faz parte do problema que a gente vai discutir. Lorena sentou. Gustavo ficou olhando para a mesa. A reunião começou sem apresentação bonita, sem fotografia, sem frase sobre crescimento. Otávio explicou que o objetivo era analisar o compartilhamento de informações estratégicas, revisar temporariamente os poderes de gestão e decidir o futuro do contrato com a agência. Lorena foi a primeira a falar. Eu não roubei documento nenhum. Marina cruzou as mãos. Ninguém disse que roubou, mas é assim que está parecendo. Então explica como os números chegaram ao investidor. Lorena abriu o notebook. Gustavo me enviou uma parte do material porque pediu que eu identificasse interessados. Eu pedi uma conversa, Gustavo falou. Lorena virou para ele. E você achou que eu ia ligar para um fundo e dizer oi? Meu namorado tem uma ideia. Quer tomar um café? Um dos conselheiros desviou o rosto. Gustavo fechou a mandíbula. Lorena continuou. Eu precisava mostrar que havia um projeto real. Marina perguntou. E a reorganização societária estava na minuta. Como possibilidade? Possibilidade é exatamente o tipo de coisa que investidor quer ouvir. Sem aprovação, Lorena inclinou a cabeça. Marina, eu trabalho com posicionamento. Se eu esperar tudo estar pronto para começar a construir interesse, chego tarde. Isso pode funcionar numa campanha. Marina aproximou o documento. Não quando você fala em nome de uma estrutura societária que não existe. Lorena encostou as costas na cadeira. Tá. Eu fui longe demais. A admissão pegou Gustavo desprevenido. Ela percebeu. Que foi? Você queria que eu mentisse até o fim. Gustavo não respondeu. Lorena olhou para Marina. Eu fui longe demais. Só não vou aceitar que ele fique aqui com cara de vítima. Marina ficou imóvel. Continua. Lorena apontou para Gustavo. Ele queria investidor. Queria uma empresa separada. Queria participação. Queria parar de depender da holding. Eu queria discutir uma alternativa. Não. Você queria ter alguma coisa que pudesse chamar de sua. Gustavo apertou os dedos sobre a mesa. Você está tentando jogar tudo em mim porque seu contrato está em risco. Lorena soltou uma risada curta. Meu contrato já acabou. A gente só não falou isso ainda. A frase ficou no centro da sala. Marina observou Lorena. Havia raiva ali, mas havia outra coisa também. Medo. Não de perder Gustavo. De sair de mãos vazias. Por que você insistiu tanto na empresa nova? Marina perguntou. Lorena virou lentamente. Porque fazia sentido. Só isso. Marina abriu a pasta preta. Tirou a cópia do contrato antigo de Renato Duarte. Colocou na mesa. Gustavo levantou os olhos. Lorena olhou o nome. E por um instante curto demais, mas claro o bastante. Não pareceu surpresa. Marina viu.
Você já conhecia esse documento. Lorena ficou em silêncio. Gustavo virou para ela. Conhecia o que? Marina não desviou os olhos. O nome do seu pai? Lorena fechou o notebook. Eu vi algumas coisas no arquivo histórico da agência. Gustavo inclinou o corpo. Quando ela mexeu na borda do computador, quando eu fui procurar informação sobre a estrutura do grupo, quando depois daquela conversa no meu apartamento, que conversa Lorena ergueu o queixo. Quando você disse que tinha passado a vida inteira construindo uma empresa onde ninguém reconhecia o que era seu, Marina olhou para Gustavo. Ele ficou pálido. Lorena continuou antes que alguém perguntasse. Eu achei uma apresentação antiga. Tinha o nome Ribeiro. Depois achei uma ata. Depois procurei Duarte. Gustavo se levantou. Você sabia que meu pai tinha participado disso? Eu sabia que havia um Renato Duarte numa sociedade antiga e não me falou. Você nunca me contou que era seu pai, mas suspeitou. Lorena apertou os lábios. Marina perguntou. E foi depois disso que você trouxe a ideia da empresa nova. Lorena não respondeu. Aquilo já era resposta. Gustavo afastou a cadeira. Você usou isso. Não exagera. Você ficou falando que eu precisava construir alguma coisa minha. Porque você precisava. Depois de descobrir o nome do meu pai, Lorena levantou. E daí Gustavo ficou encarando ela. Você sabia onde apertar. Lorena riu. Mas dessa vez a risada veio seca. Gustavo, por favor. Você não é uma criança. Eu não falei que sou. Então não ponha em mim uma insatisfação que já estava em você antes de eu aparecer. Ninguém respondeu. Era quase convincente. Talvez porque uma parte fosse verdade. Lorena deu um passo. Eu não inventei seu ressentimento. Não inventei sua vontade de ter participação. Não inventei a humilhação que você sente toda vez que alguém olha para Marina e depois olha para você como se você fosse funcionário dela. Gustavo ficou parado. Eu soube. Lorena apontou para a pasta preta. E quando encontrei o nome do seu pai, eu entendi de onde vinha. Marina fechou a mão sobre a mesa, mas não sabia o resto. Lorena virou. Marina tirou a carta de Álvaro. Renato Duarte não foi roubado. Não foi expulso. Não perdeu a participação num golpe. Lorena não respondeu. Ele vendeu porque precisava de dinheiro. Meu pai pagou. Depois reconheceu a dívida moral que tinha com ele até o fim. Marina colocou a carta diante de Gustavo. E nunca tratou você como favor. Gustavo não tocou no papel. Os olhos ficaram presos à letra de Álvaro. Lorena tentou recuperar o controle. Isso muda o quê? Marina olhou para ela. Muda a história que você usou. Eu não usei história nenhuma. Usou a ferida dele. Lorena endureceu. E você não usou. A pergunta veio rápida. Marina ficou quieta. Lorena viu a abertura. Você está aqui com a carta do seu pai. A empresa do seu pai. O carro do seu pai. A sala do seu pai. Tudo vira argumento porque foi seu pai que deixou. Gustavo levantou a cabeça. Marina não recuou. Lorena continuou. Você acha que ele não viveu anos dentro de uma memória que nunca era dele? Até o escritório tinha dono antes dele entrar. Marina deixou o golpe chegar inteiro. Depois respondeu. Tem razão numa parte. Lorena piscou. Eu usei a história da minha família como abrigo. E deixei Gustavo administrar uma coisa que eu não tinha coragem de encarar. Marina pousou a mão sobre a carta. Só que eu nunca pedi para ele mentir para mim. Olhou para Gustavo. Nem para dormir com você. Lorena apertou a bolsa contra o corpo. Marina virou de novo para ela. E você não tentou libertar Gustavo. Tentou convencer ele de que só seria alguém quando tivesse algo que eu não pudesse tocar. Porque era verdade. Não. Marina balançou a cabeça. Era útil para você. Lorena ficou sem falar. Se a empresa nova saísse, você entraria na diretoria. Se ele conseguisse participação direta, você deixava de depender da mulher que você chamava de atrasada. Eu tenho carreira. Tem. Eu não preciso dele. Talvez não. Marina se levantou. Mas precisava que ele acreditasse que você era a única pessoa que enxergava o valor dele. A boca de Lorena se abriu. Nenhuma resposta saiu. Gustavo olhou para ela. Ali a segunda verdade apareceu inteira. Lorena não criara a ferida, mas tinha encontrado a ferida. Medido sua profundidade
e usado exatamente aquela falta para empurrá-lo na direção que também beneficiava ela. Gustavo falou baixo. Quando você disse que eu devia parar de pedir permissão para minha esposa, Lorena virou. Eu estava errada. Você sabia do meu pai? Ela cruzou os braços. Eu sabia de um nome num documento. E fez a ligação. Fiz. Gustavo olhou para o chão. Lorena se aproximou. Não faz isso comigo agora. Ele levantou os olhos. Isso que não tenta transformar tudo. Entre a gente numa estratégia minha. Ela ficou parada. A pergunta tirou parte da dureza do rosto dela. Quando respondeu, a voz veio mais baixa. No começo. Não. Gustavo apertou os lábios. E depois Lorena demorou. Depois eu percebi que eu não queria voltar a ser a mulher que fica esperando um homem decidir se ela merece lugar na mesa. Marina observou. Pela primeira vez, Lorena não estava falando como rival. Falava de algum lugar anterior aos três. Minha mãe passou 15 anos pedindo dinheiro para o marido até para cortar o cabelo. Ela continuou. Eu vi aquilo. Prometi que nunca ia depender de ninguém. Gustavo respondeu. Então por que tentou depender de uma empresa minha? Lorena riu sem alegria. Porque eu achei que era sua. A frase ficou no ar. Era brutal de um jeito simples. Ela olhou para Marina. E quando descobri que não era, eu tentei criar um lugar onde fosse. Marina assentiu devagar. À minha custa, à custa de uma oportunidade que não estava aprovada. Lorena fechou os olhos por um segundo. Tá. Pegou o notebook? Eu passei do limite. Otávio perguntou. A agência reconhece que compartilhou material sem autorização formal. Lorena olhou para ele. Reconhece. E aceita encerramento do contrato nos termos previstos. Com revisão das responsabilidades pelo vazamento, Gustavo virou para ela. Lorena segurou a alça da bolsa. Aceita. Marina interveio, sem exposição pública desnecessária. Otávio olhou. Marina, se houver obrigação de reparar algum dano, vai ser tratada. Mas ninguém vai usar isso para transformar a vida pessoal dela em espetáculo. Lorena franziu a testa. Por que Marina demorou? Porque eu não quero sua vida. Lorena ficou imóvel. Nem seu emprego. Nem sua humilhação. Marina apontou para os documentos. Só quero que você responda pelo que fez dentro da empresa. A raiva de Lorena encontrou lugar nenhum para bater. Ela pegou o notebook. Antes de sair, parou ao lado de Gustavo. Ele não olhou. Você vai me odiar, Gustavo respondeu, depois de alguns segundos. Hoje eu não sei nem onde termina a parte que foi você e começa a parte que fui eu. Lorena segurou a porta. Os olhos dela foram até Marina. Eu ri do seu carro porque achei que ele dizia quem você era. Marina esperou. Lorena soltou uma risada pequena. Amarga. No fim, fui eu que olhei para um monte de carro novo e achei que aquilo dizia quem ele era. Saiu. A porta fechou devagar. E foi a última coisa que Lorena disse dentro daquela concessionária. A reunião continuou. Sem ela. Gustavo permaneceu sentado enquanto Otávio apresentava as opções. Redução temporária de poderes. Auditoria dos contratos recentes. Suspensão de novas iniciativas até o encerramento da revisão. Marina ouviu. Quando chegou a hora da decisão, pediu a palavra. Eu não quero afastar Gustavo por causa da traição. Ele levantou os olhos. E também não quero fingir que o que aconteceu na gestão não tem relação com as escolhas dele. Um dos conselheiros perguntou. Qual sua proposta manter Gustavo na operação durante a revisão? Com aprovação compartilhada para decisões estratégicas. Gustavo pareceu surpreso. Marina. Ela levantou a mão. Não terminei. Abriu a carta de Álvaro. Também quero registrar na história institucional a participação de Renato Duarte na origem da primeira concessionária. Orosto de Gustavo Mudo. Não. Todos olharam. Marina franziu a testa. Por quê? Porque não quero que façam isso agora. Gustavo. Sim, o pai. Não. Ele se levantou. Se vocês colocarem o nome dele agora, vai parecer compensação. Como se eu tivesse criado o problema e você tivesse dado um prêmio para minha família. Marina ficou calada. Eu não quero isso, mas ele fez parte.
Então conta quando isso puder ser contado pelo que foi. Gustavo segurou a carta. Não para consertar o que aconteceu comigo. Marina olhou para ele. Era a primeira decisão dele naquela história que não buscava ganhar espaço. Tá. Ela recolheu a carta. A gente espera. A votação aprovou a revisão. Gustavo continuaria. Comme limite. Não era perdão. Não era expulsão. Era consequência. E, por algumas horas, Marina acreditou que aquela seria a decisão mais difícil do dia. Não foi. No fim da tarde, Otávio entrou no escritório dela. O banco respondeu sobre a expansão menor. Marina largou a caneta. E com a repercussão da consulta feita pelo fundo e a suspensão temporária dos poderes do Gustavo, eles querem rever as condições. Piores, bem piores. Marina fechou a pasta. Ali estava o custo. Mesmo agindo rápido, o vazamento deixara rastro. Dá para fazer com caixa próprio, dá. Sem comprometer a operação, Otávio balançou a cabeça. Não recomendo. Então adia. A gente perde a nova bandeira. Marina olhou pela janela. Meses de trabalho. Equipe mobilizada. Projeções. Contratos preliminares. E uma oportunidade real de crescimento. Quanto tempo temos? Até amanhã para responder. Marina passou o resto da tarde refazendo contas com a equipe. Tentaram estrutura menor. Outro imóvel. Outro parceiro. Nada fechava sem colocar pressão demais no grupo. Às 8 da noite, Gustavo entrou. Soube do banco. Marina não levantou a cabeça. Soube rápido. Ainda tem o telefone. Ela continuou calculando. Tem uma saída. Qual? Eu tenho patrimônio pessoal. Marina parou. Não. Me escutar. Não vou deixar você colocar nossa casa nisso. Não é a casa. Gustavo puxou uma cadeira. Tenho os investimentos que acumulei com bônus e participação em resultado. Não é suficiente. Para reduzir a necessidade de garantia, ajuda. Marina fechou o notebook. E por que faria isso? Porque fui eu que abri a porta para o problema. Não sozinho. Mas fui eu que dei o material. Gustavo. Você disse que eu precisava pagar pelo meu erro com ação. Ele olhou direto para ela. É uma ação. Marina ficou quieta. Não compra participação, ela disse. Oisai. Não compra cargo. Iosai. E não compra meu casamento. A mandíbula dele se contraiu. Iosai. Foi justamente essa resposta que fez Marina aceitar avaliar a proposta. Na manhã seguinte, Otávio trouxe a conclusão. Não bastava. Mesmo com o aporte pessoal de Gustavo, a estrutura continuava arriscada. A expansão teria que ser suspensa. Marina comunicou à equipe. Ninguém comemorou. Gustavo também não. Durante meses ele tinha liderado aquele projeto. Agora assistia à oportunidade escapar por uma cadeia de decisões que começara com a própria pressa. Quando a reunião acabou, ele ficou sentado. Marina recolheu os papéis. Eu sinto muito. Ele soltou uma risada baixa. Você não precisa. Eu sinto pela equipe. Eu também. Gustavo girou uma caneta entre os dedos. Eu achei que ia conseguir controlar tudo. Marina parou. Isai, você. Lorena. O conselho. O projeto. Ele pousou a caneta. E perdi, justamente porque tentei controlar coisa demais. Marina não respondeu. Gustavo olhou para a cadeira vazia à frente. Eu vou pedir para sair da presidência executiva. Ela ficou imóvel. Não toma decisão hoje. Não é hoje. Gustavo. Eu pensei desde segunda. Ele se levantou. Posso continuar no grupo durante a transição. Posso ajudar quem assumir. Mas eu preciso descobrir se eu consigo construir alguma coisa sem passar a vida comparando com o que seu pai deixou. Marina apoiou a mão na mesa. Você não precisa sair para provar nada. Ousai. Então por que ele olhou para ela? Porque se eu ficar agora, uma parte de mim vai continuar querendo recuperar a cadeira. Não fazer o trabalho. Recuperar a cadeira. Marina sentiu a diferença. E eu não confio nessa parte de mim ainda. Ela assentiu. Não tentou impedir. 3 semanas depois, Gustavo entregou oficialmente a função. Não foi escoltado para fora. Não houve funcionários assistindo queda.
Não houve anúncio humilhante. Ele passou os projetos para uma executiva da própria equipe, ficou disponível para a transição e devolveu as chaves do escritório numa sexta-feira quase vazia. Quando saiu, encontrou Marina perto da oficina. O Palio estava estacionado ali. Arrumou a suspensão, ele perguntou. Arrumei. Milagre. Não acostuma. Gustavo sorriu. Foi um sorriso curto. O primeiro entre eles que não carregava discussão atrás. Marina abriu o porta-malas e colocou uma caixa dentro. Gustavo viu. Você tá levando coisa para casa. Algumas. Vai sair do escritório do seu pai. Vou. Ele pareceu surpreso. Por que Marina fechou o porta-malas? Porque se eu voltar para a empresa para morar dentro da memória dele, não voltei de verdade. Gustavo assentiu. Faz sentido. Ficaram alguns segundos perto do carro. Gente passava ao longe. Nenhum dos dois tentou preencher o silêncio. Gustavo falou primeiro. Assinei os papéis com o advogado. Marina sabia quais. Separação. Ainda não divórcio concluído. Mas o primeiro passo formal. Eu vi. Você tem certeza? Ela olhou para ele. Tenho certeza de que não consigo continuar casada com você como se os últimos meses fossem um acidente. Gustavo baixou o rosto. Tá. E não quero passar os próximos anos usando o que você fez como arma toda vez que a gente brigar. Ele mexeu na manga da camisa. Eu queria ter uma resposta boa para isso. Não precisa. Marina. Ela esperou. Eu amei você. Marina apertou a chave do carro. E usai. Não tô falando no passado porque acabou. Ele ergueu os olhos. Tô falando porque eu preciso parar de usar amor como desculpa para tudo que fiz errado. Marina ficou quieta. Gustavo continuou. Eu amei você e traí você. As duas coisas são verdade. Ela olhou para o Palio. Essa foi uma das coisas que mais demorei para aceitar. O quê? Que alguém pode amar e ainda assim fazer uma escolha que destrói o lugar onde esse amor morava. Gustavo não respondeu imediatamente. Depois perguntou. Você me odeia, Marina? Pensou. Não. Isso é bom hoje? Pra mim. Ei. Ele sorriu de leve. Justo. Marina abriu a porta do carro. Gustavo colocou a mão no teto. Parou. Era o mesmo gesto que fizera quando ela saiu da concessionária depois da humilhação de Lorena. Dessa vez ele não impediu a porta. Só ficou ali. Seu pai escreveu alguma coisa sobre mim, além daquela carta. Marina olhou. Escreveu. Gustavo pareceu nervoso. Ruim, bastante coisa sobre você comer demais no almoço da oficina. Ele soltou uma risada. Marina também. Depois ela ficou séria. E escreveu para eu nunca tratar você como alguém que chegou de mãos vazias. Gustavo perdeu o sorriso. Ele escreveu isso. Escreveu. Ele olhou para o chão. Marina continuou. Eu devia ter entendido antes que essa história também tinha um pedaço seu. Não muda o que eu fiz. Não. Nem significa que eu tinha direito à empresa. Não. Gustavo assentiu. Obrigado por não tentar transformar meu pai numa justificativa. Marina respondeu. Obrigada por não tentar usar ele como uma. Os dois ficaram em silêncio. Depois Gustavo tirou a mão do carro. Vai com cuidado. Esse negócio é velho. Marina ergueu uma sobrancelha. Cuidado. Ele sorriu. Desculpa. Reflexo. Ela entrou. Antes de fechar a porta, Gustavo perguntou. Você acha que um dia a gente consegue tomar um café sem advogado no meio? Marina apoiou o braço na janela. Um dia talvez. Isso é um não educado. É um talvez bem explicado. Gustavo assentiu. Eu aceito. Marina ligou o carro. Dessa vez o motor pegou na primeira. Ela saiu devagar. Gustavo ficou olhando até o Palio virar a esquina. Mas não foi atrás. 2 meses depois, Marina entrou na concessionária numa manhã de sábado. O salão estava cheio. Uma família discutia preço perto de um sedã. Uma criança apertava todos os botões de um carro de demonstração enquanto o pai fingia que não via. Marina atravessou o espaço sem ninguém abrir caminho. Era exatamente como ela queria. Na parede principal havia uma nova apresentação sobre a história da empresa. Sem mentira. Sem exagero. Álvaro Ribeiro aparecia como fundador. Renato Duarte aparecia como sócio da fase inicial.
com a explicação simples de que seu investimento ajudara a empresa num período decisivo. Gustavo não aparecia como herdeiro de nada. A contribuição dele estava na fase de expansão moderna, descrita pelo que realmente fizera. Marina também aparecia, não como mulher de Gustavo, nem como filha do fundador. Como acionista controladora que tinha retomado participação ativa na governança, cada pessoa no lugar que de fato ocupava, sem apagar ninguém para fazer outro parecer maior. O gerente antigo se aproximou. Ficou bom. Marina olhou para a parede. Ficou honesto. Seu pai ia reclamar da foto. Ela sorriu. Ia perguntar quem escolheu aquela gravata. O homem riu. Depois apontou para o estacionamento. E o carro na oficina. De novo. Dessa vez, revisão. Tá ficando responsável. Marina deu de ombros. Não espalha. Ele se afastou. Marina ficou olhando pela fachada de vidro. O Palio estava do outro lado, com o capô aberto. Ao lado dele havia carros que custavam muitas vezes mais. Durante anos, ela achara que manter aquele veículo significava manter o pai perto. Depois Lorena transformara o carro numa arma de humilhação. E, por alguns dias, Marina quase deixou que aquilo mudasse o significado dele de novo. Não deixou. O carro continuava sendo só o carro que ela queria conservar. Não prova de pobreza. Não símbolo de poder. Não lição para ninguém. Isso talvez fosse a parte mais libertadora. O celular vibrou. Uma mensagem de Gustavo. Consegui alugar uma sala pequena. Começa o mês que vem. Marina leu. Ele vinha preparando uma consultoria de gestão para negócios familiares. Pequena. Sem dinheiro da holding. Sem participação escondida. Sem Marina como investidora. Ela respondeu. Boa sorte. Gustavo digitou por alguns segundos. Valeu. E não. Não vou pedir seu Palio como primeiro cliente. Marina riu sozinha. Guardou o telefone, não perguntou quando se veriam. Ele também não. Naquele momento, era melhor assim. Marina saiu pelo corredor da oficina e encontrou o mecânico com a cabeça debaixo do capô. Tem problema. Ele levantou. Nada sério. Quanto ele falou o valor. Marina fez uma careta. Tá caro. O mecânico apontou para ela. Aí. Seu pai. Marina olhou para o carro. Faz o serviço. Tudo o necessário. E essa peça aqui precisa ainda não. Então deixa. O mecânico riu. Marina passou a mão pelo teto do Palio. Dessa vez percebeu o gesto. E não parou. Meses atrás, Lorena tinha olhado aquele mesmo carro e decidido que sabia tudo sobre a mulher que dirigia. Gustavo tinha olhado para uma cadeira de presidente e decidido que precisava dela para provar quem era. Marina tinha olhado para o passado e decidido que ficar longe era a melhor forma de não perder mais nada. Os três estavam errados. No fim, Marina não precisou tirar Lorena da cidade, destruir a carreira dela ou transformar Gustavo num homem sem nada. Lorena perdeu o contrato porque atravessou um limite profissional e saiu da história deixando a própria escolha falar por ela. Gustavo perdeu o casamento porque Marina não confundiu arrependimento com direito a uma segunda chance. E Marina permaneceu com a concessionária não porque derrotou alguém. Permaneceu porque finalmente voltou a ocupar o lugar do qual nunca deveria ter se ausentado. Sem precisar provar riqueza para ninguém. Sem trocar o carro. Sem trocar a verdade por uma vitória mais bonita. Naquela tarde, quando o Palio ficou pronto, Marina pagou a oficina e entrou. Antes de ligar, viu sobre o painel uma fotografia antiga que tinha tirado da pasta. Álvaro e Renato, diante da primeira concessionária, dois homens jovens, roupas simples, nenhum carro de luxo atrás, só uma loja pequena e uma placa torta. Marina colocou a fotografia no porta-luvas. Fechou. Depois ligou o motor. A concessionária apareceu no retrovisor quando ela saiu. Dessa vez, Marina não olhou para trás outra vez. E talvez essa tenha sido a diferença. Ela não precisava mais abandonar o passado. Só precisava parar de morar nele. Agora me conta qual momento dessa história mais te marcou. Quando Marina se recusou a humilhar Lorena, mesmo depois de descobrir tudo. Quando Gustavo finalmente saiu da presidência por escolha própria.
Ou quando ela entendeu que podia guardar o carro sem continuar presa ao passado, diz também de onde você está assistindo e que horas são aí. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Manda essa história para alguém que precisa ouvir isso hoje. E deixa o like para mais gente conseguir encontrar.